Tudo bom, Sueli? Como Tudo vai, bem? Elzimar? Que prazer novamente. Ótimo! E hoje a gente encerra a nossa série dos quatro elementos da natureza na astrologia e no tarô. Para quem está chegando agora nesta gravação, eu convido a olhar a nossa playlist no YouTube. Ela está minutada, ela está toda separadinha. E também nas nossas redes sociais, minha e da Sueli, nós temos toda sexta-feira esta entrevista. Então, a gente já falou sobre os quatro elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, na astrologia, mas sob o viés da psicoterapia junguiana, né? Sim. Que é, Uhum. que é a formação da Sueli, no que ela atua. E falamos também dos quatro elementos da natureza nos arcanos maiores do tarô, que é a água, terra, fogo e ar. E hoje a gente termina com o quinto elemento. E eu queria que você também falasse sobre isso nesse nosso encontro, que o quinto elemento, ele não é o domínio da mente, que é o ar, ele não é o domínio da emoção, que é a água, não é aquele domínio da energia que pode ser medida, que é o fogo que a gente controla, 200 graus, 100 graus, 300 graus, aquele fogo, né? Não é o fogo espiritual, aquele fogo realmente palpável e que queima na Que pele. esquenta. E, exato, ele não é tangível, né? A gente não toca, né? Uhum. E ele não, que a gente não consegue tocar, que é o elemento terra. Então, o que que ele é? Ele é o quinto elemento, a quinta essência, é o éter, aquilo que está no ar e a gente não vê, é o Uhum. etéreo e o espiritual. Então, depende muito, né, de quem, da vertente das pessoas. Então, pode ser o éter, o espiritual, né? E é uma consciência, né? O tarô, quando traz nos arcanos maiores, todos os arcanos maiores, do louco até o mundo, já é o quinto elemento. Porque os quatro elementos da natureza são os arcanos menores, né, de copas, de ouros, de paus e de espadas, água, terra, fogo e ar, não necessariamente nessa lista. O quinto elemento, esse quinto elemento é espiritual. Então, todos os arcanos maiores já trazem consigo esse quinto elemento. Só que alguns, como a gente falou nos outros encontros, têm esse elemento espiritual, mas com uma vertente mais focada em algum deles terrenos. Só que tem Uhum. alguns que são cinco, que são espirituais mesmo, né? Então, ele não tem a polaridade, não é feminino ou masculino, feminino, yin e yang. É andrógeno, né? É a união dos opostos. Na realidade é isso. Exatamente. Como Por diria isso, Jung. exato, por isso é a quinta essência, né? Uhum. Uhum. Ele é o híbrido, né? E é aquele Uhum. momento em que a gente fala assim, mas poxa vida, a gente está na Terra, só que a gente não pode esquecer que a gente está na Terra, sim, com o corpo emprestado. Mas a centelha divina está aqui, que a gente fala que é no coração, né? Porque o coração a gente está trazendo numa questão, mas é a alma que a gente não vê, né? Uhum. Que é Tem a ver isso que com nos alma e faz. com fé, né? Tem a ver com alma e com Exato. fé, né? E ânima, que é o que nos anima, é o que Uhum. faz a gente viver, que faz a gente acreditar que pode ser diferente, para a gente não se entregar para as Uhum. dificuldades, né? Uhum. É Uhum. claro, tem pessoas que são materialistas que não conseguem, porque não capta, porque não pega, fala assim, isso não existe. Mas existiu na ciência, séculos atrás, que não se acreditava na atmosfera porque não se pegava, É, e né? nem que a terra fosse redonda, não. Nem que a Terra Bem, fosse redonda, exatamente, né? Mas vai chegar um momento, e acho que já está chegando esse momento, que a própria ciência está constatando essa presença, essa importância, né, na nossa vida, de você ter essa relação com esse quinto elemento, com esse elemento etéreo. e, Alzimar, existem já pesquisas que já comprovam a atuação, por exemplo, da oração na saúde das pessoas, no equilíbrio Exatamente. emocional das pessoas, mesmo à distância. Isso já é comprovado.
Exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, né, eu pratico a fé messiânica, que a gente é ministração de Jorei, né, Chorei. que é a energia pelas mãos, mas você tem o reiki. Eu fiz uma entrevista agora, tempos atrás, com o Jinshin Jitsu também, que é uma outra, que não é espiritual, né, ela é mais científica, mas de Uhum. qualquer forma são outras questões. A própria oração, você mandar um pensamento positivo, né? Às vezes você está Uhum. pensando numa pessoa, a pessoa te telefona. Como assim? E o que Como o Jung assim? fala, e o que a gente fala são sincronicidades, né? São é, estímulos que acontecem no mesmo tempo e que parecem que não têm conexões. A gente falaria que era coincidência, normalmente se falava em coincidência, e agora a gente fala em sincronicidades, né? Eu penso e ele capta, né? E ele capta. E aí, o próprio inconsciente coletivo, se a gente não acreditar nisso, não pega, né? É muito. E, e novamente, isso é a vitalidade da própria psique. O inconsciente coletivo são as experiências ancestrais, são a vida ancestral antes da gente, não estamos dizendo só da nossa família, mas da ancestralidade da humanidade. Ela é um poço de tesouros e de experiências que a gente, captando através de sonhos, através de contos de fadas, de astrologia, o que seja, a gente faz a psique cada vez maior. E a nossa consciência cada vez maior. E a percepção cada vez maior. Intuição é uma delas, né? E o tarô, você falando isso, a primeira carta do quinto elemento é o próprio inconsciente, que é a carta do louco, ou o Uhum, bobo, né? Em uhum, alguns decks é o bobo, mas é o louco. O que é aquele inconsciente? É assim, ele vira as costas, ele acredita na vida. O inconsciente, uhum. né? Ele não tem a consciência dos perigos, que é no lado sombra, mas ele não precisa, porque ele não tem a consciência, então ele acredita, ele se joga. E a criança, pensa um bebê, né? Se não fosse a inconsciência, ele vai pensar assim, nossa, eu vou ter que trabalhar? Não, não quero viver. Não, eu vou ter que comer? Não, Não quero então, nascer. Eu não não quero quero nem nascer. nascer. Né? Quando a gente brinca, fala assim, eu quero voltar para o útero da minha mãe. A consciência, o conhecimento é muito dolorido, né? Então, a primeira carta do arcano maior, né, que é o quinto elemento, que é o elemento do espírito, ele nem tem número, é o número 0. Então, nem número, ele não existe, porque é o inconsciente. Ele sai, aí tem toda uma história que depois um dia a gente pode até conversar sobre a jornada do herói, a jornada do louco, né? Sim, Ele legal. estava num reino, lógico, né? No reino divino, vamos dizer assim. Mas aí ele veio para a Terra. Por aí um motivo, XPTO, né? Que ele falou, não, vai, que você precisa aprender muita coisa ainda, né? E ele vem, então é o primeiro. Então, o louco, ele é aquele arquétipo da inconsciência. E é tão importante quando a gente está num momento de vida que a gente é tipo assim, dá uma de louco. Se Uhum, joga, né? Se uhum, joga. uhum. E o legal da leitura de tarô, porque dependendo da pergunta e do lugar, né, onde se é no lado luz ou lado sombra, que você já explicou tão bem em outras entrevistas, às vezes é um alerta. Porque se está no lugar de alerta, fala assim, olha, pensa melhor. Vai ser inconsequente você tomar essa decisão, né? Então, é Uhum, isso. uhum. Mas, e não é nem polaridade positiva, nem polaridade, nem masculina, nem feminina. Ele é realmente um ser divino. E você sabe, pelas figuras, né, de tarô, né, do louco, essa é uma figura inocente, né? Ele parece nem menino, nem menina, né? Ele Uhum. parece, são os dois, como falando de inconsciência, de androgenia, e existe uma espontaneidade
nisso, né? Uma É, espontaneidade e uma inocência. Acho que a palavra é essa, é. inocência, né? Ele carrega na mão uma flor, só uma trouxinha com o que ele precisa, não tem excesso. E Uhum. aqui o cachorrinho que fala da espiritualidade, né? Que é sim, a simbologia do animal, do cachorro, né? Que é o amigo. Fala assim, segue, você não tá sozinho. Você não tá E eu acho que a sozinho. gente também pode dizer, não sei, Hum, tentando interpretar com você, que o animal também é um instinto, né? sim, Ele exato. também se conecta com o instinto e o instinto que é autêntico dele o dirige também, né? Faz com que É, ele vá. exatamente. Até o instinto para falar, opa, aqui é perigoso, né? E Uhum, aí, uhum, depois do louco, né, como a gente já falou em outros, logo depois é o que é o quê? O mago, que nós já falamos do elemento ar, que é consciência. Porque aqui a jornada do louco é o aprendizado. Logo, na vida, ele vai aprender que ele tem consciência, que ele pode, sim, mexer com as energias da natureza em seu benefício para tocar a vida. Aí é um mago, né? Depois o uhum, 2 é sacerdotisa, que aí ele se volta para os seus instintos de novo, e depois ele que é o lado mais yin, né? O mago é yang, masculino, a sacerdotisa yin, depois a sim, imperatriz, que é o 3, falou assim, opa, eu posso criar. Aí o 4, o imperador, mas tudo que eu tenho que criar, eu tenho que manter, não adianta eu ficar criando e não manter, que é o elemento terra. Aí chega do imperador, o próximo é o 5, que é o hierofante ou o papa. uhum. E assim, de novo, ele é do elemento espiritual, mas ele está na Terra. Então ele sabe que ele precisa aprender. Que até então ele estava Uhum. sozinho, né? Aqui não, aqui ele precisa aprender, aqui ele precisa aprender, inclusive as leis terrenas, trazer esses dogmas para a materialidade, mas ainda assim aqui ele está falando assim, não, eu preciso ser um bom homem. É claro, né? Nós estamos falando de religião, não é porque o nome é o Papa que nós estamos falando do cristianismo, né? Mas são Uhum. simbologias, né? Que eu preciso, sim, eu sou do quinto elemento, mas eu estou aqui na Terra, né? Eu E você estou sabe o que você está me encarnada. falando? Eu acho que é importante para a gente diferenciar é novamente vir a imagem do velho sábio, assim como O eremita. aqui, o O eremita eremita. era o velho sábio que, né, que iluminava o caminho também. O Papa também é o velho sábio, é aquele que toma decisão com a alma e o coração, né? Uhum. Além de uma decisão que é mental, essas figuras mais de éter, vamos dizer Idosas. assim, É, elas isso. espirituais, elas trazem a alma, o coração, que se juntam ao intelecto, vamos dizer assim. Daí essa autoridade e essa figura do velho sábio. E mostra também que a gente sempre precisa aprender, né? Uhum, Sempre sim. precisa aprender. Porque aqui você tem a figura, né, da característica desse hierofante. Mas você tem dois acólitos aqui. Uhum, Então, uhum, normalmente é uma carta que fala não só de estrutura, mas fala também de empresas, de organizações, de escola, uhum, ela traz essas informações dentro dessa carta, até como palavras-chave também, né? Hierarquia, né? uhum. Uns ensinam, outros aprendem. Nós temos uma hierarquia, não é porque eu sou filha de Deus que eu sou uhul, não. Todos somos, né? E tem um momento em que eu ensino, mas tem um momento que eu aprendo. Fala também de humildade, né? Que é importante nessa jornada do louco ele entender. Porque vem logo depois do imperador. Já pensou se na jornada da vida da gente a gente parasse no imperador? Eu mando, eu faço, eu aconteço? Volta aqui, né? Vamos aprender. Vamos Van, aprender. você Humildade, é principalmente. humildade principalmente. E é sempre múltiplos de 5. É o 0,
que é o louco, depois é o 5, o próximo é o 10, que é a roda da Uhum. fortuna, a roda da vida, a roda de Sansara, que mostra assim, tudo que sobe e desce, louco. Opa, opa, opa. Você não sabe, você está por cima da carne seca hoje. Mas você já esteve lá embaixo e você se prepare porque você também pode cair. Então, é mostrar que a vida não é um ascendente. A vida, ela é Um eterno recomeçar. esse eterno recomeçar, exatamente. E é muito mais fácil cair do que subir. Olha cair como a cobrinha aqui tal. E para subir, olha que peso. A manutenção, né, do topo, ela é muito exigente. Exatamente, exatamente. E mostra, né, nessa jornada do louco, que é a nossa jornada do nosso inconsciente, né, em que chega um momento da vida, e é engraçado que é a carta 10, e nós vamos falar da casa 10, né, nos Vamos. próximos encontros, é só um spoiler, mas é isso, né, é a vida. E a gente tem que entender que a gente às vezes não tem controle. Aí depende da leitura. Ai, vai dar certo. Se é no positivo, opa, tá rodando para o positivo. Se é no negativo, cuidado. Cuidado que pode dar ruim. Opa, não quero que dê ruim. Vamos ver o que eu preciso fazer. Opa, então vamos, né? E tudo aí. Uhum. Porque não é assim, ó, vai dar errado, pronto, tchau. A pessoa fica, oi? Uma coisa que você ir no médico, Claro. eu falo assim, ah, você está com gripe. Ah, o que eu faço com isso? Não, ele tem que dar uma Uhum. solução, né? Pelo Uhum. menos a Uhum. solução que existe. Porque tudo existe solução, porque essa roda não está parada, é a roda da Uhum. vida. Né? E a gente aprende com os altos e baixos, porque está num crescimento. Se a jornada é do 0 até o 21, nós estamos só no 10. Faz Sim. parte. E aí do 10 pula para o 15, que é uma carta que as pessoas morrem de medo, que é a carta do Diabo. Né? Eu também fiz aqui uma roupinha para as crianças, mas mostra o quê? Mostra o quê? Que tudo bem, é o elemento espiritual, mas a gente está na matéria. E o diabo, Uhum. ele não é elemento terra, ele é um quinto elemento, mas ele é aquele espírito que está aqui, encarnado. Somos seres espirituais e por isso nós temos todas as nossas necessidades terrenas. Então aqui fala disso. São as necessidades terrenas que a gente também precisa entender. Né? A gente também precisa alimentar, porque não E você está adianta. falando de ego também, né? Bastante. Eu tenho ego, é muito bom, mas eu não posso ser escrava do meu ego, porque aí é Isso. muito ruim. Por isso que aqui são as duas pessoas, elas estão presas por uma corrente. Uhum. Uhum. Só que elas estão presas por uma corrente, só que elas têm o livre-arbítrio porque as mãos estão soltas. Basta desacorrentar. Então, a Uhum. gente tem a centelha divina para nos tirar das armadilhas da vida. Escolhas, né? Escolhas. Escolhas, Boas escolhas. decisões. Exatamente. E até compreensão. Então, Uhum. assim, peraí. Você está se prendendo ou alguém está te prendendo? Por exemplo, eu tô num relacionamento que tá esquisito, sai essa carta no negativo, você fala assim, olha, você está prendendo ou você está se deixando prender? Né? Tem a ver Então, com controle, Alzimar? total. Controle, manipulação também. Exatamente, exatamente. Porque todas essas palavras que quando arquetipicamente a gente fala nesse ser maligno, vamos dizer assim, né, nos Uhum. faz, nos impede de crescer, nos impede de ascender, porque ele está olhando para baixo, em vez de estar olhando para o alto. Então, Uhum. só
está olhando para as verdades terrenas. É bom porque estamos na Terra, não é ruim. Então, se sai no positivo, é muito bom. Olha, estou abrindo um negócio, estou montando um negócio, será que vai ser bom? No positivo, olha, perfeito, você vai ganhar, inclusive, muito dinheiro, Uhum, né? uhum. Porque você está materializando, usando toda essa questão para materializar. Então, como a gente sempre diz, nenhuma carta é boa ou ruim por ela. Porque tudo tem a luz e tudo tem a sombra. E você sabe o seguinte, enquanto você fala, me lembrei muito do simbolismo de Plutão. Hum, Tem muito a ver com Plutão. A gente pode aprofundar isso claro. nesse sentido, que tem a ver com ego, tem a ver com poder, controle, e no lado negativo da história, com manipulação e jogos, Uhum. né? Por outro lado, né? Por que que Plutão, qual que é o lado bom de Plutão? O lado bom de Plutão na realidade, o poder. Ele tem o poder de fazer coisas. E o nosso tesouro está com Plutão. Tem a ver com essa comunicação com o próprio inconsciente. E tem a ver com isso. A coisa grande é plutoniana. Quando você fala em finanças, também é Plutão. Entendeu? Exato. Grandes empresas multinacionais, Plutão. Ou seja, Uhum. tudo que é grande e tudo que é muito bom também é Plutão. Mas também tudo que é infernal, que tem a ver com Hades, né? E que nos remete a essa lâmina do diabo, então tem tudo a ver com isso, com esse submundo negativo. Exatamente. Por isso que eu falo que depende muito, né? Qual é o lugar, né, desta Uhum. carta? Porque ele falou assim: olha, eu estou começando um negócio novo, vou abrir, ou estou pensando em fechar um contrato, né? Eu falei, nossa, vai dar muito certo, não vai dar pouco, não. Prepare-se, É, é. E né? falando em termos plutonianos também, e que tem tudo a ver com essa carta, dá para perceber, é o desapego, né? O desapego do próprio ego, o desapego das próprias emoções negativas, como remorsos, ressentimentos e mágoas, que Que fazem a nos manipulação, prende, e que medo, nos prende, é. que nos prendem e Uhum. a gente quer prender o outro no controle para poder ter essa percepção que eu estou mais seguro. Exatamente. Aí saindo daqui desse arcano 15, aí depois de novo na jornada do louco, aí vai no 16, aí no 17, no 18, 19, aí a gente tem o 20, que é o julgamento. Olha que diferença da Uhum. energia do arcano 15 para a energia do arcano 20, que é o próximo espiritual, né? O próximo quinto elemento. É chegado o momento na nossa vida em que nós somos chamados a tomar as atitudes e as decisões. Se você não tomar, tomo eu. Aí é Uhum. destino. Aí é destino. Tem coisas aqui, olha, não está na sua mão. É aqui é um anjo, significa que é um divino, né? Falou assim, tem hora que tá fora da tua mão. Ou você faz, ou será feito. Chegou num ponto que fala, o julgamento, é meio que o juízo final, mas não no sentido de morte física, não isso. Mas são situações da vida que a própria vida vai decidir. E a gente tem que entender que nem tudo está na nossa mão. Aqui eles estão abertos, inclusive sem vestes, significa assim, fale o que eu tenho que fazer. Eu sou toda ouvidos, meio que assim. Eu aceito. Eles estão com as mãos abertas. Eu estou aberto àquilo que está vindo na minha vida. Eu Alzimar, entrego. e no contraponto, parece que nessa continuação é o Hum, contraponto da carta 15, que é o 15. diabo, e que a gente tenha uma percepção, falando inclusive de Plutão, que a gente pode controlar tudo no lado Uhum. negativo, né? Nós controlamos. E no julgamento a gente entende, pelo que você está falando, e que não, aprenda que a gente não tem controle. Né? É, Existe um,
alguma vontade superior à nossa. Ou a gente entende, ou a gente deveria entender, né? Entender. Porque aqui na jornada do louco, ele entendeu. Mas quantos de nós, em alguma situação da vida, que a gente não larga, né? Do tipo assim, larga o osso. Desapega. Desapega. Ai, mas eu não fiz nada. Mas você não precisou fazer nada. Venceu. Prazo de validade. Sabe o que está me vindo agora? Eu estava conversando com uma amiga sobre aposentadoria, né? É um momento de vida que pode ser muito feliz, como a pessoa pode se acabar. Não. Se ela focar no vazio, né? Se ela focar no vazio, né? Desapegado, tipo, oi, agora é momento, não é de você viver outras coisas, né? Dar valor Acabou a um ciclo, outras fechou um coisas. ciclo e vai começar outro. Exatamente. E o julgamento e já, né, seguindo em frente, esse aqui são os 5 do quinto elemento. Mas a gente agora vai encerrar com a reunião desses 5 elementos, que é a última carta, que é a carta do mundo. Ele une consciência, ele une espiritualidade. Então, ele começou no louco. Aí toda a jornada de vida que a gente já passou pelos arcanos maiores, até ele chegar no mundo. E o mundo, ela é uma carta tão boa, tão boa, tão boa, que até quando ela cai na dificuldade, no alerta, ela não é tão ruim. Porque, claro, se a pessoa aprendeu a desapegar, lógico. É do tipo assim, falta só uma coisinha para encerrar. Sabe? Ai, mas o que está faltando? Vamos ver o que está faltando. Mas está quase. Se cai no positivo, é um grande sim. Ai, eu vou fazer uma viagem, vai ser minha primeira viagem sozinha. Será que vai ser bom no positivo? Sim, vai ser ótimo. Para tua cabeça, para suas realizações, água, terra, fogo e ar, tudo, 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 tudo. E eu não sei se dá para você ver, você tem aqui os 5 signos fixos. Os 4. Desculpa, os 4. Os 4. Você tem leão, você tem touro, você tem a águia, que é escorpião. Escorpião, né? E aquário. E aquário. Você tem aqui os 4. Por quê? Porque dão sustentação a essa roda. E diferente do mago, que ele só tinha um na mão, agora ele tem os 2. Então ele trabalha com o consciente e com o inconsciente. Né? A Ouroboros, que é a serpente, ela não está presa no umbigo, que era só o mago, agora ela está em tudo. Né? Então, é a completude, é quando se encerra essa jornada do louco, que é quando ele pode, né, falar assim, não, agora eu entendi o ciclo da vida, agora eu posso ser feliz. Isso é muito bonito, né? Essa jornada terminar de uma maneira onde a consciência se reúne ao espiritual, né? Onde a gente tem uma abertura dessa consciência. E é exatamente isso, para isso que essas cartas nos querem ensinar, né? Essa lição superior. Exatamente, e é uma lição nessa jornada do louco, e já encerrando, né, e já partindo para a gente encerrar essa conversa, mostra o quê? Que a gente veio nessa vida terrena, que começou com o inconsciente, para aprender, e o nosso objetivo é ser feliz. Com certeza. E se a gente não alcançar esse objetivo, é porque em algum lugar lá daquela roda de Sansara, a gente está engripando, né? E aí a psicoterapia é tão boa também, né? É a necessidade de você olhar, né? Olhar para suas raízes, como a gente está falando, o que aconteceu que a seiva não está subindo, né? E que está parada em algum ponto do tempo, né? Está parada no tempo. E aí quando vai perguntar assim, ai, mas qual é o meu objetivo nessa vida? Ou por que eu vim para essa vida? É tão fácil vir para essa vida para ser feliz. Só que tá na tua mão.
Porque a jornada é a jornada do louco, não é a jornada do outro, né? É Cada a um sua na sua jornada. É a jornada, sua cada um na jornada. sua jornada, cada um na É sua a sua jornada. jornada. E então, com essa carta do mundo, do louco e do mundo, a gente termina essa nossa série dos 4 elementos da natureza na astrologia e no tarô. Muitíssimo obrigada pela tua presença, mais do que maravilhosa, nessa experiência aqui nossa de aprendizado juntas, do tarô, da astrologia e da vida. Muito obrigada, Sueli. E, igualmente, adorei também saber do tarô e poder raciocinar e fazer analogias e aprender coisas novas também. Adorei. Beijo, Aldimar. Obrigada. Lembrando que essa série toda já está disponível nas nossas redes sociais e também no YouTube, no Tarô na Vida. No YouTube ela está separadinha já na playlist, 1, 2, 3, 4, 5, 18. E a gente vai voltar. Posso dar um spoiler? Nós vamos falar sobre os sentidos da vida. Esse é Vai o ser tema bem da legal. próxima. Os sentidos Isso, da vida. Muito obrigada. isso. Tchau, até Beijo. mais. Até. Beijos.